Cidade de Pedro Leopoldo, 1948. Centro Espírita Luiz Gonzaga. Chico Xavier psicografa o irmão Jacó, conhecido na Terra como Frederico Figner. E pedindo a Jesus nos fortaleça a todos no trabalho a que fomos conduzidos, de modo a estendermos, além de nós, as bênçãos que nos felicitam. Rogo também a ajuda para mim mesmo, a fim de que a luz divina me esclareça e auxilie, dentro do novo caminho de trabalho e elevação. Porque, se a experiência carnal amadurece e passa, a vida prossegue e a luta continua. No plano terrestre. Nascido em 1866 em Milevsko, atual República Tcheca, Frederico Figner, ainda muito jovem, migrou para os Estados Unidos, no momento em que Thomas Edison lançava um aparelho que registrava e reproduzia sons, o fonógrafo. Figner adquiriu o equipamento e os rolos de gravação e embarcou rumo a Belém do Pará, passando em seguida por diversas cidades até chegar ao Rio de Janeiro, onde abriu sua primeira loja, a Casa Edison. Para a Casa Edison, Rio de Janeiro. Por volta de 1903, Frederico Figner consagrou-se ao serviço da caridade, após presenciar cura da esposa de um funcionário por meio de receita mediúnica. Em pouco tempo, já era vice-presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira, divulgando o espiritismo no jornal Correio da Manhã e promovendo a publicação de diversos livros. Fred, como os amigos o conheciam, era generoso e solidário, ainda que tivesse vivenciado dolorosos desafios, como a perda de sua filha primogênita. Em sua caminhada, dedicou-se a acolher enfermos em sua própria residência, à época do surto da gripe espanhola e, quando percebeu a situação de penúria de alguns amigos músicos e cantores, doou um terreno em Jacarepaguá, onde, até hoje, funciona o retiro dos artistas. Também, em seu testamento, destinou parte de seus bens às obras sociais de Chico Xavier. Trabalhando e servindo com abnegação, Frederico Figner nos legou importantes lições de vida, até o momento de sua partida para a pátria espiritual. Voltei. Ante a grande transição, encontrava-me repleto de preocupações e de receios. A passagem, quando no plano material, me parecia tão simples. No entanto, é o momento em que somos reconduzidos à intimidade do nosso lar interior. De imediato, lembrei-me do meu leviano compromisso comigo mesmo, de me corresponder com os meus leitores. Percebi que ainda tinha muito a aprender. No grande desprendimento. Inesperada sensibilidade tomou conta do meu ser. Eu, que outrora fora ríspido e prático, nem sempre sabia ser doce, redescobria-me afinal. Sensações diversas afloravam e perturbavam-me. Procurei acalmar-me e orar. Veio-me a imagem de Jesus acalmando a tempestade e, com forças de auxílio dos protetores espirituais, as perturbações cessaram. Elevei os olhos e vi minha filha Marta, com seu semblante tão calmo, transbordando intensa alegria. Paizinho, agora é necessário descansar. Os nossos benfeitores desatam os últimos elos. Enquanto isso,
Façamos uma prece. O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Deitar-nos faz em refúgios de esperança. Guia-nos suavemente às águas do repouso. Refrigera-nos a alma. Conduz-nos pelas veredas da justiça, na qual confiamos por amor ao seu nome. Certamente que a bondade e a compaixão do Senhor nos seguirão em todos os dias das nossas vidas e habitaremos na sua casa divina por longo tempo. Que assim seja. Fim da prece, e com a minha capacidade visual mais nítida, pude divisar, ao lado da filha dedicada, o venerável Bezerra de Menezes. Que alegria! Seja bem-vindo. Fique tranquilo que o processo liberatório está ocorrendo normalmente. Prossiga confiando seus mais elevados pensamentos ao alto. Amparado pelos seus amigos e pela filha, irmão Jacó foi levado a uma jornada de repouso, à praia. Perante o mar, as forças estavam a regenerar-se. As vibrações marítimas são portadoras de grande bem ao reajustamento geral. Permita-se a repouso imprescindível. Passado algum tempo, ao despertar, irmão Jacó foi surpreendido por impressões diferentes. Sentia-se rejuvenescido e ficou fascinado com o novo aspecto da paisagem. A viagem. Estávamos prontos. Após as orações, partimos rumo à estância espiritual onde seríamos recebidos. Fui refletindo. Se o homem soubesse a extensão da vida que o aguarda após a morte física, outras normas de conduta escolheria ele na Terra. Em seguida, Bezerra nos advertiu que atravessaríamos região sombria. Ao atravessarem a ponte, tenham calma e decisão, silêncio e prece. Sobretudo, não pensem sobre seus erros pretéritos para não sintonizarem os espíritos que aqui se encontram. Compete-vos manter a harmonia e a serenidade em vós mesmos. Em dado momento, Bezerra designou que eu fizesse a prece em voz alta. Senti medo e vacilei, mas me lembrei do Salmo 23 e orei. Chegando à colônia espiritual, irmão Jacó refletia ante os abraços acolhedores e explosões de carinho de boas-vindas. Por que não lembrara, mais vezes, na terra, de que retornaria ao lar espiritual? No serviço cristão terrestre, tudo me parecia tão simples. Somos filhos da turba distraída, acreditando que estamos quitados com a lei apenas por termos realizado pequeninos deveres de solidariedade. Reconheço agora que meu desempenho nas obrigações evangélicas fora superficial. Faltou-me sublimar o amor, o Evangelho no coração e, assim, espiritualizar-me para as esferas superiores. Talvez a minha caminhada encarnatória ser-me-ia mais proveitosa e mais feliz o meu regressar. Na tarefa redentora. Aos poucos, Jacó foi se adaptando ao novo ambiente, sendo recebido por muitos amigos e espíritos do serviço cristão no santuário da colônia espiritual. Estes encontros foram importantes incentivos à colaboração na obra doutrinária, enchendo nosso amigo de otimismo. Quanto eu aprendi com os amigos, a necessidade da regeneração íntima, do despertar da consciência e a nossa responsabilidade
diante das leis universais. Quando estava no serviço, irmão Jacó observava a luz em torno de alguns de seus amigos e ficava aflito e envergonhado com a sua sombra. Percebi que eu não providenciara luz em mim mesmo. Tantos desencarnados eu conduzi à luz do Espiritismo, mas eu mesmo não silenciei para ouvir os ensinos do Cristo. Não acendera a minha própria lâmpada. Paizinho, não se entregue ao desânimo. O importante agora é dedicar-se ao trabalho renovador e incessante para o bem. Ensinamentos sublimes. Um encontro sublime foi com o venerável Bittencourt Sampaio, respeitável vulto do espiritismo cristão no Brasil. Na presença desse ser angélico, irmão Jacó, muito emocionado e ansioso pelo serviço abençoado, revelou sua aflição e vergonha em relação à luz interna que ainda não tinha desenvolvido. Lembra-te, irmão Jacó, o todo misericordioso deixa sempre abertas as portas para aqueles que se dedicam no serviço de elevação para o bem. Acenderás a própria lanterna na tua jornada. A nossa renovação se dá através do amor em ação que nos liga ao universo infinito. Emerge do homem velho e caminha para o alto. Então, a tua luz irá irradiar-se mais brilhante e pura. Infinita é a misericórdia de Deus. Buscando adaptar-me à vida espiritual, iniciei estudo na Escola de Iluminação da Colônia, a fim de organizar em mim mesmo os valores educativos do Espírito. Prossegui servindo e entendendo as minhas próprias sombras. Vivendo as lições abençoadas de amor verdadeiro, comecei a observar branda luz à minha volta. Esclareceu-me Bittencourt Sampaio. À medida em que te dediques no exercício do amor cristão, vivendo o Evangelho, a tua luz brilhará. Ora, vigia, movimenta-te no esforço libertador e estarás feliz, meu amigo. A tua luz crescerá junto com o teu devotamento ao bem infinito. No retorno à tarefa, irmão Jacó teve a oportunidade de regressar ao serviço de socorro aos espíritos sofredores de toda a ordem, ministério que iniciara na esfera carnal. Assim, ajudando, libertando, iluminando e semeando o bem, no bom combate da luz contra as sombras, tornou-se um servidor do Evangelho da Redenção, auxiliando, desta forma, o seu próprio crescimento. Sentindo dentro de si alguns raios de luz, Jacó buscava orar e meditar. Compreendeu que o trabalho é uma das maiores bênçãos de Deus no campo das horas e que praticar o bem em prol da felicidade dos outros é dom sublime por excelência. Senhor Jesus, dá-nos o poder de operar a própria conversão, para que o teu reino de amor seja irradiado do centro de nós mesmos. Como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino.
eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei